Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje eu vou falar de uma das pessoas que mais me influenciou na comunicação. Na verdade, eu acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda lá no início dos anos 90 por causa dele. Eu ficava vendo as entrevistas na televisão, quando ele comentava sobre as campanhas que tinha criado. Enfim, eu estou falando de ninguém menos do que o Washington Oliveto, o publicitário que faleceu no final do ano passado e que é reverenciado no Cannes Lions, que começa hoje e vai até sexta, dia 20 de junho deste ano de 2025. Bom, a grande novidade dessa edição no Festival Internacional de Criatividade é o troféu Creative Country of the Year. E o primeiro país homenageado é o Brasil. Segundo a organização do evento, isso se deve ao comprometimento com a criatividade e o sucesso do país no Cannes Lions. E quando o assunto é criatividade, o nome do publicitário Washington Oliveto, que nos deixou recentemente, em 13 de outubro de 2024, vem à mente de todas as pessoas que acompanham a história da publicidade. Há 5 décadas, ele foi o responsável pela criação do comercial que trouxe o primeiro Leão de Ouro para nosso país. Oliveto estava na DPZ em 1975, quando escreveu o texto da peça Homem com Mais de 40 Anos. O comercial de TV foi criado para o Conselho Nacional de Propaganda. E aqui você relembra o áudio desta peça rara. Você já ouviu falar que um homem depois dos 40 anos fica ultrapassado, sem chance de se realizar profissionalmente, se não tiver atingido o ponto máximo da sua carreira até essa idade? Pois bem, pode ser surpreendente, mas é assim que muita gente pensa. Você não acredita? Então responda. Por que os anúncios classificados de certas empresas levam aquela frase com preconceito em negrito? Idade máxima, 40 anos. Essas empresas julgam os homens com mais de 40 anos velhos demais para conseguirem sucesso profissional. E acham normal que eles comemorem o Dia do Trabalho numa fila de desempregados. Mas isso tem que acabar. Nenhum país pode se dar ao luxo de desperdiçar o potencial dos seus homens mais experientes. Empregador, tire dos anúncios classificados da sua empresa aquela frase com preconceito em negrito. Idade máxima, 40 anos. E procure descobrir o talento e a vontade de trabalhar que podem estar escondidos dentro de uma cabeça coberta de cabelos brancos. Esse comercial repercutiu tanto que gerou um projeto de lei para combater o etarismo, ou seja, o preconceito em relação à idade em anúncios de emprego. Depois desse início vitorioso e mais de 50 leões conquistados no Festival de Publicidade, o Washington Oliveto é o homenageado no Cannes Lions deste ano. Bom, e aqui você já sabe, nossa missão é trazer peças raras que marcam a história do rádio e do podcast. Por isso, hoje eu compartilho um áudio bem curioso. Hoje em dia, quando você pensa em um programa com o nome de Café da Manhã, provavelmente tem em mente o podcast da Folha, produzido em parceria com o Spotify. Mas, se entrarmos em um túnel do tempo e voltarmos a 2012, vamos encontrar um programa de rádio chamado justamente Café da Manhã. E o mais inusitado é que a atração, comandada por Raíssen Abac, era apresentada na rádio Estadão
ESPN. Aqui eu divido com você a entrevista que foi ao ar em 21 de setembro de 2012, para celebrar o então Dia do Radialista. Acompanhe essa deliciosa conversa sobre rádio, publicidade e, claro, muita criatividade com o Washington Oliveto. Você ouve Estadão no Ar. Café da Manhã no Estadão no Ar, primeira edição. Café da Manhã aqui na Rádio Estadão ESPN, no Estadão no Ar, primeira edição. Hoje o convidado é o publicitário Washington Oliveto, que está aqui com a gente já, sócio da W Macan, que é uma junção, né, desde 2010, da W Brasil e da Macan. Tudo bem, Washington? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Bom, deixa eu começar aqui. A gente vai falar de muitos assuntos, né? Vamos falar de futebol também, vamos falar de muitos assuntos. Eu queria saber logo de cara se o seu primeiro comercial você também nunca esquece. É marcante de todo jeito. Qual é o seu primeiro comercial? O meu primeiro comercial, ele tem uma coisa inesquecível que foi uma coisa quase folclórica na minha vida. Foi um comercial para um cliente para o qual eu tenho o privilégio de trabalhar hoje, que são as louças e metais Deca. Um comercial das torneiras Deca. E o que aconteceu foi o seguinte: eu evidentemente era um profissional começando, sem noção e critérios de avaliação de se meu trabalho seria bom ou ruim, e eu escrevi meu primeiro filme. Meu diretor de criação da época achou que o filme era bom, e o filme acabou sendo premiado com, naquela época, muito difícil, Leão de Bronze em Cannes, além de fazer um grande sucesso com o público. Eu obviamente fiquei numa grande dúvida de quem tinha errado, se eu ou o júri, né? Porque eu não tinha a mínima noção se aquilo era realmente uma peça boa. Sim. Então é um comercial que ficou para mim inesquecível. E você tinha quantos anos na época aí? Eu ia fazer 19 anos. 19 anos? É. E você não terminou a faculdade de publicidade, né? Não, o que não é mérito nenhum, né? Eu estava matriculado em duas faculdades. Estava matriculado em publicidade e psicologia. E aí eu comecei a estagiar numa agência, me apaixonei pelo trabalho, comecei a cair de cabeça na ideia de trabalhar, aí ganhei esse prêmio muito cedo, comecei a ficar conhecido e acabei abandonando as faculdades. Eu oficialmente sou um analfabeto. Olha, como é que foi o seu interesse aí pela publicidade? Por acaso foi com os reclames do rádio, chamados reclames de antigamente? Você ouvia rádio já desde garoto? Bom, primeiro, o rádio é totalmente responsável pela minha formação, né? Aliás, eu acredito que o rádio seja, para a maior parte dos publicitários tidos como bons do mundo inteiro, um grande responsável pela formação deles, porque o rádio é o veículo que trabalha com o maior dos patrimônios da criação, que é a imaginação das pessoas. Eu ouvia muito rádio quando garoto, inclusive eu, muito menino, meu pai me deu um presente maravilhoso, que era um rádio chamado Transglobe. Ah, sim. Que era um rádio que pegava ondas curtas, isso, então você podia acompanhar rádios do mundo inteiro. E eu sempre brinquei com isso, sempre disse isso, eu tenho uma personalidade totalmente AM. Isso, você sempre fala isso. Eu sou voltado. Eu sou AM bicho, uma frase famosa sua. Eu sou voltado para a galera. Então o rádio mexeu muito com a minha formação. E evidentemente que a comunicação do rádio, os brilhantes jingles e spots, particularmente da minha infância, que a maior parte dos clássicos que a gente tem na propaganda até hoje fazem parte desse repertório, me influenciaram muito. Fora isso, o que me fez me transformar num publicitário foi a somatória de dois fatores. Eu aprendi a ler muito cedo. Quando você aprende a ler, obviamente você quer escrever, então eu, muito garoto, eu queria escrever para todas as mídias, sem ter consciência da palavra mídia. Uhum. Por outro lado, eu tinha muita admiração pelo trabalho do meu pai, que meu pai era um bom vendedor. E aí na adolescência eu racionalizei que aonde misturava vender com escrever, escrever com vender, era na criação de publicidade. Hoje você trabalha ainda, porque você tem a gestão também, né? A gestão tira você um pouco da criação, como é que é isso? Não, graças a Deus não, meus sócios cuidam muito bem da gestão, então a minha relação, e eu tenho testemunhas aqui na casa, eu sou agência do Estado de São Paulo, então a turma acompanha. A minha relação basicamente é com a criação e o dia a dia com os clientes.
parte administrativa fica no colo dos meus sócios, que é ótimo. Sim. Até porque eles são competentes para fazer isso. Tem uma imagem do publicitário que eu não sei, para mim talvez estereotipada, você vai poder dizer melhor, né? Que é aquele sujeito que, enfim, tem um trabalho para entregar, está atrasado, vai dormir tarde, fica lá tentando ter uma boa ideia. É estereotipada essa imagem ou às vezes acontece mesmo? Não é estereotipada, pode eventualmente acontecer, mas não é mérito. Eu acho que gente competente trabalha no horário que tem que trabalhar e nos outros horários, ao contrário, se realimenta. Você tem que ir ao cinema, você tem que ir ao teatro, você tem que namorar, você tem que ir ao restaurante, você tem que conversar com os seus amigos, você tem que ler. Enfim, tudo isso é que faz um publicitário, esse realimento da vida real. Publicitário que só pensa em publicidade e trabalha 24 horas por dia na publicidade, ele na verdade vai fazer uma publicidade de péssima qualidade, porque ele não vai estar realimentado pela vida. Você falou fazer tanta coisa, mas não falou ir a um jogo do Corinthians, por exemplo. Por que você não falou? Eu não falei em consideração a você, particularmente, que vive esse momento difícil. É só por isso, então. Não, mas a gente vai tratar do assunto aqui, ó. Por exemplo, tem uma pergunta já para você aqui, a Isabel, que é uma ouvinte corintianíssima, ela está perguntando para você explicar. Ela diz assim: Oliveto, explique para os que não conseguem entender sua paixão pelo Corinthians. Admiro muito o seu trabalho. Então, já pode começar explicando, por favor, essa paixão. Não, basicamente é o seguinte, né? Eu brinco com isso até, que eu acredito que em algum momento do final dos anos 50 do século passado eu me tornei corintiano e depois, em setembro de 1951, nasci. Você nasceu em 51? Nasci em 51, você se mas tornou antes, é isso? Ter me tornado corintiano já num período de gestação, essas coisas, né? Esse meu corintianismo foi reforçado porque eu, muito garotinho, tinha um tio, tenho até hoje, meu tio Armando, que era um corintiano fanático e que me subornou adequadamente com um uniforme completo do Gilmar, que era o grande goleiro do Corinthians. Isso. A outra coisa é que naquele momento o Corinthians vivia um momento grandioso, tinha sido campeão, voltou a ser campeão, o tal campeão do 4º centenário, que eu tinha 2 anos de idade. Então isso certamente acentua o corintianismo. Naquele momento nós já tínhamos, eu fiz a brincadeira com você, mas nós já tínhamos o nosso grande inimigo de estimação, que era o Palmeiras. Isso. O nosso inimigo mais querido, inimigo de estimação dos corintianos, aquele que a gente não vive sem, é o Palmeiras. Então aí naquele momento vivia-se um auge da competição Corinthians e Palmeiras. Acho que todos esses componentes me fizeram corintiano. Então se não vive sem, você não vai torcer pro rebaixamento, então? Não, de jeito nenhum, sem brincadeira não torço para rebaixamento. Sabe, Washington, foi 2007 que o Corinthians caiu, ou 2008, eu não lembro. Qual foi o ano? Bom, eu acho que 2007. A gente não gosta de lembrar dessas coisas. Mas eu brinquei com um amigo meu na época, e aí depois eu desliguei o telefone e eu falei, mas que coisa, não vai ter Corinthians e Palmeiras no Brasileiro. Não faz falta. Faz falta. Não, agora falando, eu tô tirando a brincadeira de lado, que a gente brinca muito. Fez falta. Aí depois eu falei, fica 1 ano sem ter. E realmente, na hora, às vezes a gente não pensa nisso. Mas não tô dizendo que o Corinthians não tem que torcer pro Palmeiras, não. Cada um torce para quem... Não, mas eu não tô torcendo contra o Palmeiras, não, sinceramente. Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Corinthians. Vamos lembrar aqui de uns momentos históricos aí também, não do Corinthians, da publicidade. Tem muito áudio aqui, já que a gente tem rádio, viu, Washington? Tem muito áudio pra gente ouvir, você vai ouvir com a gente. E só lembrando que apesar de a gente estar no rádio, a gente está também na TV Estadão. Então no estadão.com.br você pode assistir a entrevista, vendo as imagens aqui do estúdio. Então já a gente volta com Washington Oliveto. Rádio Estadão e ESPN, os melhores lances da notícia. Café da manhã no Estadão no Ar, primeira edição. Comercial de Bombril para analisados. Eu acho que eu tenho uma profunda dependência de Bombril. Quando eu uso, eu lembro da minha mãe. Comercial para senhoras de idade avançada da Bombril. Bom? O quê? Ah, bondinho. Não? Bom? Comercial de Bombril para roqueiros. Para limpar heavy metal ou qualquer talher careta, use Bombril. Comercial erótico de Bombril. Bom. Bril. Uau.
comercial de Bombril para surfistas. Tá limpo, limpeza total. Tá limpo. Não tem sujeira, Xará. Limpeza. Tá aí, é um apanhado dos comerciais aqui. A gente vai reproduzir aos pouquinhos um pouco aqui do trabalho do Washington. O Washington Oliveto, nosso convidado aqui no Café da Manhã. Transmissão aqui também pela TV Estadão, das imagens aqui do estúdio, estadão.com.br. Mas o rapaz aí, esse rapaz aí do comercial, vai falar de novo aqui. Vamos ouvir. Washington, eu já falei isso uma vez, já falei duas, vou falar três, quantas 1001 vezes eu vou repetir isso, porque vou aproveito também toda a oportunidade que eu tenho de falar publicamente. Você é responsável pelas melhores coisas que aconteceram na minha vida. E eu sou eternamente grato a você por isso. Você é um lindo, um querido. Obrigado por tudo de bom que você permitiu que a vida me proporcionasse. Um beijo. Olha, é super sentimental isso, muito piegas, mas eu já estou na idade, eu tenho esse direito, tá bom? Um beijo, tchau. Aí é o Carlos Moreno, né, o garoto propaganda. E aí, Washington, esse aqui é talvez um dos mais marcantes pela longevidade, foi pro Guinness até, né? Esse bom, primeiro um querido amigo, né? Nós somos amigos desde 1978, quando começamos o personagem Garoto Bombril, que sem dúvida nenhuma só existe até hoje com essa vitalidade, principalmente por causa do talento do Carlinhos Moreno. Porque a grande característica, quando me perguntam por que essa campanha durou e dura tantos anos, por que ela já está no Guinness como a campanha da propaganda mundial com mais tempo no ar, por que ela se mantém tão atual, como por exemplo quando a gente fez agora aquele comercial citando o Corinthians na Libertadores. Então é uma questão óbvia no fundo. A campanha de Bombril, ela mistura a persuasão da publicidade com a atualidade do jornalismo. Então ela sempre se renova. E ela só consegue fazer isso porque a gente tem o privilégio de ter um ator com o talento incrível do Carlinhos Moreno, que consegue fazer um personagem que seja muitos, nunca deixando de ser ele mesmo. Foi um bom exemplo esses agora que vocês colocaram no ar, onde ele interpreta diversos personagens, mas na verdade ele continua sendo o Garoto Bombril. E aquela aposentadoria dele, como é que foi? Foi um lance ou aconteceu mesmo? Não, ciclicamente a gente descansa o personagem e cria alguns truques de impacto com a consumidora. Sim. O público, inclusive, ainda é prioritariamente feminino, né? E então a gente procura que a consumidora tenha saudades do personagem ao invés de se cansar dele. E isso tem sido muito bem sucedido também. Então agora vai longe ainda. Ele continua sendo. Continua firme e forte. Ele é um patrimônio da Bombril. É um patrimônio. Eu vou agora voltar a falar de futebol, porque a gente tem um momento histórico aqui. Vamos ver. Será que você vai conseguir identificar esse momento histórico? Vamos lá. Capricha que o placar não meteu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover, batendo na boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou o Basílio de cabeça, tentou, vai queimar. De cabeça lá dentro, o zagueiro sentou, Basílio. Narração aí do grande Osmar Santos, na época aí, 13 de outubro de 77, na Rádio Globo. Onde você estava nessa hora, Washington? Eu estava no melhor lugar do mundo, eu estava do lado do Osmar na cabine. Estava lá do lado, você viu tudo isso? Do lado do Osmar eu vi. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o mais espetacular gol narrado pelo mais espetacular dos
narradores. O Osmar, nesse momento foi interessante que o Osmar tinha acabado de sair da Jovem Pan. Isso, foi na transferência ali, né? Naquele período. E eu já era amigo do Osmar, e o Osmar me convidou para fazer a campanha de publicidade da transferência dele. E naquele momento o Osmar tinha inovado muito a narração esportiva. Evidentemente que existiam clássicos como Fiore Gilhote, mas alguns outros narradores, algumas outras emissoras tentavam fazer aquele modelo do Osmar. E a gente fez uma brincadeira muito divertida, que eu fiz uma campanha, que o tema da campanha era Imita Osmar Santos. E a campanha tinha uns comerciais com o Castilhinho de Andrade, que trabalhava no Jornal da Tarde, aqui do Estadão. Isso, o Castilho. E o Castilhinho entrevistava pessoas na rua pedindo para as pessoas imitarem o Osmar Santos. E pouca gente sabia na época que o Osmar, além de tudo, tinha uma ótima capacidade de imitar os outros locutores. E aí eu incentivava o Osmar de vez em quando a fazer durante as transmissões meio minuto de Fiore Gilhote e meio minuto de Joseval Peixoto, o que era muito charmoso, muito simpático. Esse dia do Corinthians e Ponte Preta eu tive o privilégio de assistir o jogo do lado do Osmar e ver ao vivo essa narração. Bom, e por causa desse seu trabalho aí, eu em casa lá, eu no jogo de botão, eu fiz isso aí que você falou, eu tentava imitar também. Mas, felizmente, não levei isso a público, não, só fiquei em casa. Osto, você acha, porque, enfim, teve Libertadores, título mundial, vem agora também o final do ano, mas considerando o contexto, vamos pegar aqui a história, o contexto, o número de pessoas, que acho que nunca mais a gente vai ter um estádio cheio daquele jeito, até porque os estádios hoje têm outra configuração. Esse é o título mais importante da história do Corinthians, considerando o contexto? Exatamente, você tem razão, o contexto, né? Todo aquele sofrimento, aqueles 20 e tantos anos, aquelas tragédias que embutiam desde a expectativa de uma vitória como aquela contra o jogo com o Palmeiras, que acabou 74. Não acontecendo, em 74, ou o tabu contra o Santos, isso, que só foi quebrado naquela coisa com o Paulo Borges e o Flávio. Enfim, tinha todo aquele contexto. Eu acho que ela se transformou na vitória mais emocionante. Depois tudo foi decorrência. Porque é aquilo que você falou. Você falar para um moleque hoje de, sei lá, 20 anos, ele vai dizer, não, é a Libertadores, é o Mundial. Claro. Mas eu acho que pelo contexto, considerando tudo isso que você está falando, e isso não é dizer que o paulista é menos... Acho que a gente que tem aí mais de 40, né? A gente tem um saudosismo do Campeonato Paulista, né? Não, a gente acha que o Paulista era o campeonato legal de assistir, né? Olha, eu vou repetir isso agora porque não fica papo de corintiano. Eu acho, por exemplo, o Brasileirão mais importante que a Libertadores. Eu acho mais merituoso uma equipe ganhar o Brasileirão que o Libertadores. Sempre disse isso. Por quê? Porque eu acho um campeonato grande, por pontos corridos, disputado, difícil. A Libertadores tem muita coisa da catimba, do mata-mata, isso e aquilo. Dentro desse contexto, eu acho o Campeonato Paulista um campeonato sensacional. Um campeonato que, infelizmente, foi desprestigiado pelos próprios organizadores. Mas ele é um campeonato de uma força impressionante. Bom, tem mais um ouvinte aqui participando, não chegou a assinatura dele aqui, mas final telefone é 1570. Ele gostaria que você, eu acho, falasse sobre marketing de guerrilha, se o custo e dificuldade de peças desse tipo vale a pena. Olha, tudo é muito caso a caso. Explica também um pouquinho o que é exatamente. Não, ele tá dizendo assim, de atividades que você faz, que bem possivelmente você não está utilizando a mídia convencional, você não está botando comerciais na televisão, ou spots ou jingles no rádio, ou na revista, você está aproveitando determinadas oportunidades para meio que inserir o teu produto, a tua comunicação na mídia. Certo? Então você está acontecendo um evento que tem um monte de patrocinadores oficiais e você dá um jeitinho de se meter lá no meio. E isso é o tal marketing de guerrilha. Em alguns casos, ele pode ser eficiente, ele pode ser oportuno,
E ele pode ser, inclusive, pertinente para o produto. Em outros casos, ele pode até queimar um pouquinho o filme do produto. Então, é muito caso a caso. E, evidentemente, também uma empresa não pode viver única e exclusivamente disso. Você tem produtos que têm uma característica que eles anunciam de maneira diferenciada. Eles optam por outras mídias. Mas não dá para chamar isso de guerrilha, já é a estratégia. O primeiro Vale Zé, a gente nunca esquece. Bom, esse é um comercial eminentemente televisivo, né? Para quem não vai... Bom, muita gente vai estar com a memória ainda, né? Mas para quem é mais novo, é a menina lá... Quantos anos tinha a menina na época? 15? 14, 13? Ela tá lá andando pela rua com o primeiro sutiã, né? E aí alguém começa a observar e ela põe acho que é uma pasta na frente, né? Prancheta, material escolar. Material escolar. Põe ali na frente para cobrir, né? Então esse também foi acho que é um comercial até tocante nesse aspecto, né? É bem emotivo, né? Esse comercial é um comercial dos anos 80, né? Quando a gente fez, no final dos anos 80. E ele até hoje está no inconsciente coletivo. A frase, o primeiro a gente nunca esquece. Isso. Caiu no cotidiano vale tudo. de todo mundo. Ela acabou virando uma frase assim, exemplo. Mas o Sérgio Quintela é o nosso repórter aéreo, eu digo aéreo, porém atento. Certo. Né? Ele é aéreo porque ele está que voa. Ele voa, mas ele está sempre atento para trazer as informações. Ele não é avoado. Não é avoado. Ele tem uma pergunta aqui para você, Washington. Fala aí, Quintela. Olá, Oliveto, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Estadão e ESPN. Eu vi outro dia uma notinha num desses sites de celebridades, sendo que o martelo ainda não estava batido para você ir para o Japão devido ao confortamento do seu filho na escola. É verdade que enquanto ele for um moleque travesso no colégio, você não vai comprar um kimono lá no Japão para ele, não? Moleque travesso que o Quintela torce pro Juventus, ele fez um trocadilho aí, viu? Eu notei que ele citou o glorioso time da Moca. Na verdade é o seguinte, o meu filho pequeno, o Theo, eu tenho um casal de gêmeos. A Antônia é mais comportadinha, o Theo é mais bandalho, mas ele é um menino absolutamente brilhante, ele tem nota A em absolutamente tudo, mas ele andou tendo um C de comportamento. E aí eu negociei com ele, eu nem quero A de comportamento, mas eu negociei um B. Se ele mandar ver nesse B, a gente vai para Tóquio. Mas foi um subornozinho assim, adequado. Igual o seu tio fez com você, mas exatamente, adequado. Ele também já é um bom corintiano e ele parece que aderiu à causa bastante bem. Ele tá mais bem comportadinho. Tá bom, então aí, esse é um bom suborno, né? Olha aqui, Washington, tem mais perguntas aqui. Vamos aqui com algumas de ouvintes. O Renato Xavier, ele mandou ontem já, quando a gente falou que você vinha aqui, ele já se antecipou, já guardei aqui. Bom, primeiro ele pergunta como fazer se você tiver que promover assim, produtos polêmicos. Ele cita aí armas, tabaco, potentes automóveis de alto consumo. Como é que é isso? Bom, a publicidade ela é feita por seres humanos, né? Então, quanto melhor forem os caras que fazem a publicidade, melhor será a publicidade. Eu, por exemplo, eu tenho alguns produtos que eu me dou o direito de não querer anunciar. Alguns segmentos de clientes que eu não aceito. Então, por exemplo, eu não faço campanhas políticas, eu trabalho só para iniciativa privada. Eu já fiz propaganda de cigarro na minha vida. Não faria propaganda de armas, por exemplo. Acho também que é muito delicado uma coisa, a gente precisa respeitar o consumidor, mas não pode paternalizar o consumidor. Ou seja, os produtos que têm o direito de ser comercializados têm o direito de ser comunicados. Mas, evidentemente, devem existir regras para isso. A gente tem no Brasil, felizmente, um código de autorregulamentação da publicidade chamado CONAR, que não é perfeito, mas eu diria que é um dos bons do mundo. E isso já estabelece regras bastante boas para a publicidade. Mas a melhor regra ainda está no caráter, na índole daqueles que fazem e aprovam a publicidade. É dessas pessoas que depende a qualidade da comunicação que a gente vê. Bom, tem mais uma pergunta dele aqui. Ele está perguntando, deixa eu ver aqui, a pergunta dele.
é sobre o maior impacto, qual o maior impacto que a web, né? Eu até incluiria redes sociais, dá para a gente falar um pouco disso, no trabalho dos publicitários. O que trouxe de bom ou de ruim, enfim, qual a sua avaliação? É muito bom. Uma certeza que eu tenho, aliás, é interessante a gente ter um exemplo disso toda vez que surgem possibilidades novas de mídia. Algumas pessoas ingenuamente imaginam que as já existentes vão desaparecer ou vão morrer. Isso não é verdade. Aliás, a maior prova de vitalidade de uma mídia especificamente é o rádio, que ciclicamente algumas pessoas dizem, o rádio agora não está bem, e o rádio volta sempre glorioso. O rádio, a gente estava comentando aqui, né, antes de estar no ar, o rádio brasileiro, por exemplo, está vivendo um momento sensacional novamente. Uhum. É muito bom que existam as novas mídias, as redes sociais, a internet, todas as coisas que nós temos o privilégio de ter hoje, e eu não tenho dúvida de que tudo isso está aí para sempre, cada vez mais, mas que nada que existe vai desaparecer, tudo vai se interligar. Então eu não tenho dúvida que as mídias todas vão se autocomplementar. Isso está acontecendo agora. Hoje a gente está num programa de rádio que também está na televisão. Está na internet. E ele está na internet, um monte de coisa, está tudo junto. A verdade é a seguinte, o que vai continuar sempre sendo fundamental é o seguinte, não importa qual seja a mídia, se não tiver uma grande ideia, não acontece absolutamente nada. É isso aí. O Renato ainda pergunta se tem algum comercial dos outros, que ele, no geral, que você gostaria de ter sido o realizador. Tem um monte, nossa, isso... eu tenho uma expressão que eu tenho quase certeza que eu sou o autor dela. A gente nunca tem certeza de autoridade a respeito de expressões, né? Que chama inveja saudável. Que é quando você vê uma coisa que não foi você que fez, você diz, puxa, por que não fui eu que fiz isso? Tem algum que você... E eu acho que isso é o que motiva um sujeito a trabalhar. Eu acho que o dia que você perde a tua inveja saudável, é porque você não tem que trabalhar mais. E eu, felizmente, tenho inveja saudável de muitos trabalhos na publicidade brasileira e internacional. Tem um deles, assim, que mais você se lembra? Vou citar campanhas que eu gostaria de ter feito, por exemplo. Eu adoraria ter criado a campanha Desce Redondo da Skol, que eu acho uma campanha muito consequente. Eu acho o trabalho que vem sendo feito por Havaianas, tanto no Brasil quanto no mundo, pelo meu amigo Marcelo Serpa, um trabalho muito bom que eu adoraria ter feito. Uhum. E só para fechar, não é uma pergunta, o Renato só complementa, por fim digam a ele que eu e todas as torcidas concordamos, a primeira vez a gente nunca esquece. Então, vale para tudo, né? Virou uma definição para várias situações na vida. Café da manhã no Estadão no Ar, primeira edição. Xambinho, o queijinho do coração, vale por uma declaração de amor. Meu coração. Esse também é outro momento marcante, né, Austin? Ele ditou clássicos aí, né? Esse é bonito porque tem essa relação com a música popular brasileira. Carinhoso, que né? é uma coisa que marcou muito e marca meu trabalho. Meu trabalho tem muito a ver com a cultura popular. Então, um componente que é muito presente no meu trabalho desde essa época, do comercial do Xambinho com o Carinhoso do Pixinguinha, até coisas que eu estou fazendo hoje, em muitas delas tem a presença da música popular. O Aston Oliveto é nosso entrevistado aqui no Café da Manhã, da Rádio Estadão e ESPN. O último bloco aqui se acompanha também pela TV Estadão, no estadão.com.br. Tem um sujeito do rádio, né, que a gente sabe que você é um grande admirador dele, eu também sou, até trabalhei com ele um período aí. Vamos ouvir aqui essa voz. Nós temos repisado aqui várias e várias vezes que todos nós somos modificados pelas coisas que enxergamos, que sentimos e que ouvimos. O rádio, como meio de comunicação, é eminentemente modificador. Não há uma pessoa, hoje, por exemplo, na faixa dos 30, que não tenha plasmado a sua personalidade muito em função das coisas que ouviu no rádio. Não existe uma pessoa, ou serão raras as pessoas, que não tomaram aquele comprimido indicado pelo rádio nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos. Se lembra? Melhoral, melhoral, é melhor e não faz mal. Tá aí, momentos do Hélio Ribeiro, né? O Hélio Ribeiro
marcou fortemente a minha infância. Eu fui um dos caras assim totalmente responsáveis pela minha paixão pelo rádio. Depois eu tive o privilégio de conhecer o Hélio Ribeiro, ficar amigo do Hélio Ribeiro, e depois tive uma história folcloríssima com o Hélio Ribeiro, que acho que muita gente sabe, né, que o Hélio Ribeiro foi o muso inspirador de um personagem maravilhoso do Chico Anísio, o Robert Valteiro. E o Hélio Ribeiro ficou bravo com isso, que na verdade era uma homenagem para ele. E ele queria matar o Chico Anísio. E ele um dia me falou isso: eu vou matar o Chico Anísio, isso é um absurdo, essa história de Robert Valteiro. E quando ele falava, pior ficava, porque parecia o Robert Valteiro. Parecia, né? E aí ele estava imitando o Robert Valteiro, né? E aí eu convenci o Hélio Ribeiro, eu falei: Hélio, isso é uma loucura sua, porque isso é uma grande homenagem, só um talento como o teu para ser imitado, parodiado. E aí ele se convenceu disso e ele convidou o Chico Anísio para ir ao programa dele. E sem dúvida nenhuma deve ter sido um dos mais antológicos programas de rádio da história do rádio brasileiro, o encontro do Hélio Ribeiro com o Chico Anísio fazendo o Robert Valteiro. Esse aí é um programa aí que ele faz. E essa gravação é da Rádio Bandeirantes, né? Esse eu acho que era o correspondente musical, né? Isso. Que ele fazia ao meio-dia. Fazia ao meio-dia. Dava os horários do mundo inteiro. E o Hélio tem um trabalho importante que é feito aí por uma entidade, né? O Memorial Hélio Ribeiro. Sim. Aliás, sabe, Washington, eu não sou muito a favor de tanto projeto de lei para nome de rua, mas o Hélio Ribeiro é um cara que já merecia ter sido homenageado em São Paulo, né? Sem dúvida alguma, meu Deus do céu, que o Hélio Ribeiro influenciou as rádios do Brasil inteiro, formou gerações de profissionais, porque inclusive os ouvintes conhecem o Hélio Ribeiro que entrava no ar, mas o Hélio Ribeiro, além de tudo, dirigia rádios e levou a primeiro lugar de audiência a muitas rádios. Criou coisas conceitualmente importantes, gerações de profissionais. Era um criador do rádio mesmo. Exatamente. Ele criava coisas no rádio. E louco pra cacete, uma figura adorável. Isso. Sensacional, o Hélio Ribeiro. Bom, a gente já está indo aqui para a reta final. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que vê aqui na publicidade um futuro, né? Principalmente pensando em começar na profissão e que de repente vai lá conhecer o seu trabalho e ver lá na agência. Como é que é? O ambiente da agência é meio diferente. Tem até pebolim, tem mesa de ping-pong. Vocês têm esses ambientes diferentes na agência mesmo, é isso? Não, a gente procura ter uma estrutura o mais aberta possível, ou seja, com todo mundo muito integrado. Eu mesmo não tenho uma sala, eu trabalho com a turma da criação toda, meu espaço é aberto. E a gente tem até algumas regiões da agência onde a gente tem momentos de lazer, tipo tem um pebolim, tem uma mesa de ping-pong, nada também tão demais e tão diferente de outras empresas. O que a gente busca, na verdade, com isso é uma integração do pessoal muito grande, ter uma competitividade interna baixa, se possível, nenhuma, ter a turma toda muito unida, numa atividade que, na verdade, a alegria é matéria-prima dela. Numa empresa de comunicação, e aqui a gente também tem um exemplo, se a empresa não for feliz, não for alegre, isso passa no trabalho. Imagina se vocês estivessem fazendo o programa todos os dias de mau humor, para o ouvinte, de um jeito ou de outro, ele ia perceber um pouquinho disso. A mesma coisa quando a gente cria publicidade. A gente tem que criar uma publicidade feliz, alegre e consequente para ser pertinente, para ser eficiente. O nosso ouvinte aqui, o Léo Engelman, está perguntando se daria para ter mais verbas publicitárias para o rádio, o nosso ouvinte. Eu acho que o rádio, nesse momento que ele está crescendo novamente, as verbas estão crescendo no rádio, felizmente. Uma coisa que eu acho que é muito importante é que os criadores de propaganda cada vez mais se preocupem em criar coisas para o rádio que tenham as características do rádio, que não sejam pura e simplesmente adaptações de peças de outra mídia. Quando eu digo isso é assim, por exemplo, não tem por que você pegar o áudio do comercial de televisão e botar no rádio. Não, crie uma peça que tenha a cara do rádio. É isso aí. Só vou fazer um esclarecimento que alguns ouvintes mandaram as perguntas. É o seguinte, houve sim um episódio na vida do Washington, mas eu acho que é o seguinte, ele tem todo o direito de não falar sobre esse episódio. Teve gente que mandou perguntas e eu penso assim, tem certas situações que o sujeito tem que falar. Por exemplo, se o sujeito é um político que acusar de desviar dinheiro, ele tem que dar esclarecimentos.
Mas episódios como esse que o Washington viveu na vida dele não tem obrigação nenhuma de falar sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que entender, se bem que os ouvintes se manifestaram de forma muito respeitosa, agradeço a todos por isso. E é um direito. Eu procuro não falar desse episódio para não virar pauta dele. Não, tá certíssimo. E até porque eu fiz uma frase, na verdade, a minha experiência da vida é na publicidade e na vida. Nesse episódio só tenho 53 dias de experiência. É isso aí. Eu só estou explicando para os ouvintes, para a gente, para não dizer que a gente não deu essa atenção, mas é isso e tem todo o direito de não falar. Washington, a gente está encerrando aqui, a gente queria que você deixasse aí uma mensagem, aí estamos no ano aí dos 90 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, que foi em 7 de setembro de 1822, agora terça-feira é o dia do rádio, né? Que você falasse um pouquinho mais desse veículo, que mensagem você deixa aí para os nossos ouvintes. Mais do que uma mensagem, eu posso dizer da minha gratidão com o rádio. Eu diria que se eu tivesse que eleger os grandes responsáveis pela minha formação e pelo meu desenvolvimento profissional, eu elegeria o Monteiro Lobato, com o qual eu criei o prazer da leitura. E a leitura me levou para a escrita. E o rádio, que me gerou a curiosidade e o prazer pela comunicação. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a minha atividade. Eu fui ser um publicitário, por quê? Porque eu queria escrever para todas as mídias e o rádio era uma delas. E porque eu queria imitar meu pai, que era um vendedor. Aí eu imaginei onde é que misturava escrever com vender, vender com escrever, a publicidade. Mas o rádio, principalmente na minha infância e na minha adolescência, foi um elemento assim totalmente fundamental para estabelecer os meus critérios, desenvolver a minha imaginação. E uma outra coisa, né? Eu que particularmente tenho uma tara por informação, o imediato que o rádio oferece é único. A Isabel lembra, Hélio Ribeiro, falava da moça do Carmanguia Vermelho. Exatamente. Né? E aqui, só para fechar, o Ferreira da pergunta, não tem nenhum palestrino na sua família, Washington? Não sou, tá escrita a pergunta, não sou eu que estou perguntando, é o Ferreira que está perguntando. Não tem, minha mãe. Sua mãe? Minha mãe, é curioso o seguinte, que minha mãe, ela foi ficando cada vez menos palmeirense, ou fingindo, se fingindo cada vez menos palmeirense por causa do filho e por causa dos netos. Mas, sem dúvida nenhuma, minha mãe sempre foi palmeirense, meus avós italianos por parte de pai. Eu, na verdade, eu tive o privilégio de conseguir me transformar em corintiano cercado de ovelhas negríssimas, assim, com avós e mães palmeirenses, com uma avó torcedora da Portuguesa, um avô torcedor, por outro lado, né, torcedor do 15 de Piracicaba, um pai que não ligava para futebol, e eu tive o privilégio. Eu acho que foi o seguinte, como tinha essa coisa assim tão mediana no futebol na minha família toda, tinha que ter um momento de glória, e eu fui eleito pelos deuses para ser o corintiano. Então tá aí, com esse encerramento aqui do Washington, só posso desejar boa viagem a Tóquio, né, porque com certeza você vai, o menino já está se comportando bem, então você vai a Tóquio aí agora no final do ano. Boa viagem para você. Foi um prazer receber aqui o Washington Oliveto, né, aqui no Estadão no Ar, e venha mais vezes, tá bom? Tá, muito obrigado, foi um enorme prazer estar com vocês, e como eu disse, eu estou torcendo para o Palmeiras continuar, não é porque vocês são palmeirenses, não, é em nome do prazer do futebol e da alegria da competição saudável. Legal, Washington, valeu, obrigado aí, e até a próxima. Os melhores lances da notícia. Rádio Estadão ESPN. Curtiu? Muito legal essa entrevista em que o Washington Oliveto celebra sobretudo o rádio. Bom, e além de ser aí homenageado no Cannes Lion desse ano de 2025, está nascendo também o Instituto Washington Oliveto. A missão é celebrar e preservar o legado do publicitário e promover a publicidade brasileira. Mais informações você pode acompanhar nas redes sociais que levam o nome do publicitário. É isso aí. Com essa lembrança, com essa homenagem, nossas peças raras de hoje ficam por aqui. Até a próxima!